a União Soviética e a SEI. Então, a aula que eu vou começar agora, eu vou fazer uma revisão da aula do dia 24/8. 24/8. Não, 17/8. Então, foi sobre a Polônia. É assunto que vocês já viram. Maria Vanita Alvino, Yasmin, Caio... Certo. Professor, está todo mundo ouvindo alto e muito, claro. muito bem. Então, olha, preste atenção para vocês acertar as 10 questões que está lá no simulado. Ô, professor, só tem Então, uma dúvida. Vai cair, assim, alguma questão, o senhor vai explicar hoje, assim, alguma coisa envolvendo sobre a Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim? Sim, pode cair um pouco, vai sim. Tá certo, professor. Então, não é totalmente sobre a Segunda Guerra, mas tem alguns assuntos que estão relacionados à Segunda Guerra. Então, sobre a Polônia, é um território que foi invadido pelas tropas de Hitler, da Alemanha, em 1939, aí que marcou o início da Segunda Guerra. Em 1939, quando a Polônia é invadida pelo Hitler, aí inicia a Segunda Guerra. A Polônia teve a economia arrasada, principalmente a agricultura e a indústria. A introdução da economia planificada, a indústria de base recebeu maior atenção do petróleo soviético, ou seja, a indústria da Polônia teve o incentivo da União Soviética, onde a União Soviética fez o investimento e apoiou quando ela passou para ser socialista, a economia planificada. Certo? Com o tempo, a indústria polonesa cresceu, e saiu vários tipos, mecânica, química, siderúrgica e outros. Atualmente, a siderurgia concentra-se em Nova Uta, na Croácia, e a bacia carbonífera de Silésia, enquanto a indústria mecânica ocupa o norte do país. E a de construção de navios. Né? Então, foram aí essa parte no norte. A Alemanha, o setor químico está em Varsóvia, né? Na capital da Polônia. Então, a Polônia tem avançado muito desde os anos 90 em direção à economia do mercado, ou seja, ela era socialista e depois de 1990 passou para o capitalismo. O desmonte da economia planificada não foi fácil. As empresas estatais eram, em geral, deficitárias, não tinha um poder aquisitivo, não tinha a tecnologia, então tinha problemas de financeiro e não tinha uma tecnologia em cima. Então, a Polônia tem avançado muito desde os anos 90 em direção à economia do mercado. O desmonte da economia planificada, que era socialista, não foi fácil. As empresas estatais eram, em geral, deficitárias, ou seja, tinha algumas dificuldades, usava a tecnologia ultrapassada. Então, com essa mudança do socialismo para o capitalismo, para acompanhar o desenvolvimento dos outros países. E usava a tecnologia ultrapassada e gerava muitos postos de trabalho. Gerava emprego, mas não tinha uma tecnologia avançada, era atrasada. A privatização das empresas estatais avançou. Então, aumentou o que? O desemprego. Era tudo do Estado. Quando foi vendida, privatizada, aí veio o desemprego. Então, o fim dos preços, porque quando era socialista, quando era do Estado, o Estado controlava o preço. Quando não
passou a ser privatizada, o Estado não controlou mais. Aí veio o aumento da inflação, né? Mesmo sendo controlada. Então, isso que a Polônia era um país socialista, tinha o apoio da União Soviética, suas indústrias siderúrgica, mecânica e química, a naval. Então, tudo isso recebeu o incentivo do governo socialista da União Soviética. E daí, a parte onde ele estava concentrado. Então, lá na província de vocês, na próxima semana, eu posso perguntar, a Polônia foi invadida pelas tropas de Hitler em 1938, 37 ou 39? Em 39, né? A Polônia, território, foi invadido pelas tropas de Hitler em 1º de setembro de 1939, que marcou o início da Segunda Guerra. Teve sua economia agrícola e industrial prejudicada pela guerra, onde teve prejuízo tanto na indústria como na agricultura. Após a introdução da economia socialista planificada, a indústria recebeu maior atenção do petróleo soviético, ou seja, a União Soviética investiu na indústria. Com o tempo, a indústria cresceu e se diversificou, surgindo vários tipos de indústria. Atualmente, a siderurgia concentra-se em Nova Ruda, na Croácia, na bacia carbonífera de Silésia, enquanto as indústrias mecânicas ocupam o norte do país. A indústria de construção naval, estabelecida nos portos da cidade da Alemanha, da cidade de Esquim, que antes foi da Alemanha. A Alemanha, com o setor químico, está presente em Varsóvia, capital do país. Já a indústria mecânica está no norte. A Polônia tem avançado muito desde os anos 90, em direção ao capitalismo, à indústria mecânica. A economia capitalista, né? A economia de mercado, desde os anos 90, quando ela deixa de ser socialista, ela volta para a indústria, o capitalismo de mercado, a economia de mercado, que é o capitalismo. O desmonte da economia planificada não foi fácil. As empresas estatais eram, em geral, com déficit, tinham uma tecnologia atrasada, certo? Então, ultrapassada. Então, isso mais gerava emprego. Mesmo com sua tecnologia atrasada, o seu déficit com o funcionamento das indústrias, mas gerava emprego, trabalho. Com a privatização das empresas, avançou, foi rápido, mas a privatização provocou o desemprego, né? Então, a população aí. Antes, quando era socialista, era controlado pelo Estado, pelo governo, controlava o preço dos produtos. Com a privatização, gerou o quê? Inflação, aumentou o preço dos produtos. Além da Polônia, a gente tem a Hungria, que a Hungria está localizada na planície do Rio Danúbio, que eu posso perguntar isso para vocês. Então, grande área da planície, a Hungria ocupa grande área da planície do Rio Danúbio. Esse rio separa os dois centros urbanos de Buda e Peste, e aí vai se formar a capital Budapeste, né? As duas cidades segundas. Foi a verdadeira metrópole da Europa Oriental, do leste da Europa, fornecendo produtos e serviços diversificados a uma população com razoável poder aquisitivo. Aí daí vem crescendo. O turismo cresce a cada ano no país, e ao lado de Praga, a República Tcheca é um campeão em recebimento de turistas, né? Onde recebe grande quantidade. Então, uma das atividades que mais cresce da Hungria é o turismo. A Polônia, a República Tcheca e a Hungria foi um país europeu oriental que avançou no desmonte da economia planificada. Ou seja, quando ela acaba o socialismo, ela coloca o capitalismo. E há um grande
crescimento. Recebeu investimento estrangeiro, principalmente nos anos 90. Com a privatização das empresas e o fechamento dos outros, o desemprego aumentou no país e gerou grande descontentamento da população. Então, tanto na Hungria como na Polônia, houve a privatização das empresas. Isso gerou desemprego para a população. Antes, que era controlado pelo Estado, gerou inflação, mesmo depois sendo controlado pelo Estado depois. Mas isso foi causando prejuízo para a população, o desemprego e o aumento da inflação. A população se revoltaram, não ficaram contentes, nem um pouco satisfeitos com o aumento do desemprego. Como a gente já viu aí, eu pedi para vocês pesquisar no dia 14 quais eram as repúblicas que formaram a União Soviética. Quem pesquisou? Eu, professor. Com certeza. Eu, professor. Certo. Maria Ivone fez? Maria Ivone Fez. fez. A União Soviética, diga aí 3 repúblicas que era formada a União Soviética, Maria Ivone. Não, professor, não pode estar falando, não. Estou explodindo de dor de cabeça, professor. Tá? Caio Gabriel fez. Micael, diga aí 3. Olha, eu posso ler todo logo? Diga aí, pode. Países que faziam parte da União Soviética. No continente europeu foi formado por Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, Maldiva, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. No continente asiático, parte da Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tadjiquistão e Turcomenistão compuseram o território soviético. Tá certo? Certo. João Victor fez dessa forma também? Fiz, professor. Fiz igualzinho em Micael, professor. Certo. Então, essa daí, então você vai ver. Com a desagregação da União Soviética, em 91, foi formada a SEC, que significa Comunidade dos Estados Independentes. Então, ela tinha, qual era o objetivo deles? Era se tornar um governo autoritário, né? Para substituir a União Soviética. Então, com a desagregação da União Soviética, foram criados 15 países independentes. Alguns países lutaram em luta para se livrar da influência da Rússia, que sofria no período da União Soviética. Então, alguns deles ainda lutam para não ter influência da União Soviética, da Rússia, que diga. Alguns desses países têm influência com a Europa e outros com a China. Quer dizer, uma parte com a parte da Europa e outro com a China. Aqueles que estão na parte da Europa, e como você, João Micael, falou aí, tem uma parte na Europa e outra na Ásia. O da Europa fica mais ligado aos países europeus. E o da Ásia ligado mais à China. Após a dissolução da União Soviética, que é o desmembramento, em 91, a maioria dos novos países independentes, que durante o século XX viveram em moeda central, o governo central, e tinha as forças unificadas, que era da União Soviética. E com o fim da União Soviética, eles foram se formando as suas forças armadas, o seu Estado, né, ficando independente dele. Seria necessário fazer acordo ou tratados para resolver questões fundamentais. Grande parte dos povos não russos da antiga União Soviética, armênios, ucranianos, desejavam se libertar de Moscou, quer dizer, da Rússia, conquistar a autonomia de seus territórios.
ficou claramente a necessidade de oficializar laços econômicos entre as nações, para que pudesse se desenvolver, para ele se tornar independente e ficar livre da Rússia, que tinha o poder e que herdou o poder todo da União Soviética. As lideranças da Rússia e da Ucrânia resolveram formar o quê? A CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Né? Em dezembro de 19... então, sob a liderança da Rússia e da Ucrânia, nasceu a CEI, em dezembro de 91. Desde o início, as 3 nações bálticas, Estônia, Lituânia e Letônia, afastaram, não aceitaram. Essa foi bastante favorecida pelo fato de esses países se tornar independentes. Então, foi mais fácil que a Letônia, os países bálticos, não tinham muita ligação com a União Soviética. Estavam mais para da Europa. Foi favorecido pelo fato de esses países terem convivido por menos tempo no seio da União Soviética e estarem geograficamente mais próximos da Europa. A intenção da origem da CEI era criar uma federação para permanecer como a antiga União Soviética, autoritária e centralizadora pelo governo. Mas não foi possível porque os membros que formaram, os principais membros, como a Ucrânia e a Rússia, eles lutavam por caminhos diferentes. Então, um queria uma coisa e outro não. Então, não se formou do jeito que eles pretendiam. Então, não foi criada essa parte independente. Então, daí não foi atingido o objetivo para se tornar uma nação, um país forte e autoritário, como era a antiga União Soviética. Certo? Então, agora eu vou fazer umas perguntas para vocês lembrar no dia do simulado de segunda-feira. Preste bem atenção. Essas perguntas que eu vou fazer aqui vai estar na prova de vocês, ou no simulado. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte: qual foi o ano que a Polônia foi invadida pela Alemanha? Hein? Quem me responde? 1939. 1939, não é isso? Então, a Polônia foi aí por Alemanha ou tropa de Hitler em setembro de 1939. Isso começou o que mesmo? Iniciou a Segunda Guerra Mundial, que começou de 39 a 45. Para a Polônia, quais foram as consequências da guerra? Ela perdeu sua agricultura e sua indústria. Foi prejudicada. Então, quando ela introduziu o socialismo, a economia planificada, ela recebeu a ajuda de quem? Ela recebeu a ajuda da União Soviética. Né? Então, isso daí teve um avanço em si para eles saírem. Com o tempo, a indústria polonesa cresceu e se diversificou. Atualmente, a siderurgia concentrou-se em Nova Huta, na Croácia, e na bacia carbonífera de Silésia, enquanto as indústrias mecânicas ocupavam o norte do país. Então, eu posso perguntar para vocês o seguinte, repetindo, olha, quando iniciou a Segunda Guerra, em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, 1939, onde podemos encontrar as indústrias mecânicas? No norte da Polônia, certo? Então, aí podemos encontrar aí.
A indústria química da Polônia, onde está em Varsóvia, que é a capital do país. Em 1990, a Polônia começou a ter avanço para o capitalismo. Então, saindo de uma cidade, do socialismo para o capitalismo. Então, daí teve este avanço. O desmonte da economia planificada não foi fácil. As empresas estatais eram, em geral, deficitárias, quer dizer, tinha uma tecnologia atrasada, então não tinha como aí. Mas mesmo sendo atrasada a sua tecnologia, mas gerava o quê? Emprego para a população. Com a privatização, quais foram as consequências da privatização? Quem me responde? Hein? Rebeca e Yasmin. E Samanta. Com a privatização surgiu o quê? O desemprego. No tempo do socialismo, o Estado controlava os preços do produto. Com a privatização, não tem mais o controle do Estado. Aí gerou o quê? Inflação. E o que é inflação, João Victor? Micael e João Victor, o que é inflação? É quando os preços das coisas aumentam muito? Então, é o aumento dos preços dos produtos, o aumento de custo de vida, certo? Então, quando veio a privatização, porque quando as empresas eram do Estado, o Estado controlava os preços dos produtos. Quando ela se tornou, foi privatizada, foi vendida, aí veio o aumento dos preços dos produtos, porque o Estado não controlava mais. Outra pergunta, outro que eu posso perguntar para vocês, se está Polônia, é o que? Onde está localizada a Hungria? A Hungria está localizada onde? Na Europa Central. Na Europa. Então, você podemos encontrar nas planícies de qual rio? Na planície de qual rio? Está na planície do Rio Danúbio, né? Está na Europa, sim. Então, está próximo ao Rio do Danúbio. Então, esse rio separa duas cidades, que é Buda e Peste, que daí vai formar a Budapeste. Então, antigamente, a Budapeste foi a maior cidade do leste da Europa, né? Onde fornecia diversos produtos para toda a população da Europa e do mundo, né? E então eles tinham uma economia diversificada, onde fornecia vários tipos de produtos e serviços. Uma das atividades que mais cresce na Hungria hoje é o turismo, né? No leste europeu, né, é a parte, a Turquia. O turismo é uma atividade que mais cresce na Hungria. Então, a Hungria, a Polônia, foi um que aumentou, que saiu do socialismo para o capitalismo, com investimento estrangeiro, vindo de outros países, dos anos 90. Né? Tanto na Hungria como na Polônia, a privatização provocou o quê? Desemprego e inflação. Com isso, a população ficou insatisfeita, né? Tendo revolta. Então, isto está no assunto que você vai encontrar segunda-feira. Eu quero que todos acertem as 10 questões. Certo? Quem tem alguma pergunta para fazer, por enquanto, para eu passar para outro assunto? Aí eu pergunto a você. Eu não. Quando aconteceu a desagregação da União Soviética?
A União Soviética foi extinta quando? Professor, eu Bora, sei. gente, responde. 1991. 1991, certo? Então, onde foi formado, aquelas 15 repúblicas se tornaram independentes. Ô, professor, Diga. assim, faz mais uma pergunta para Maria Ivone, porque acho que ela sabe do conteúdo. Não, Ela sabe da prova tudinho, ela sabe, professor. Pode fazer, faça, ela vai responder a prova. Só ela, que ela sabe. Faça, professor, faça. Pode fazer, faça aí. Ela está com dor de Aí, cabeça, professor do de da Aurora aguçar. aí, faça. Olha, então, quais são os certo? Quais são os países bálticos? Bora, Maria, fale, vá. Você não queria que o povo falasse, agora você vai falar, fale. Responda o professor Estou no Galdês. momento de degustação. Olha, Eu estou degustando meu alimento. Então, olha, quais são os países bálticos? Eu vou perguntar lá na prova e vou ver quem vai responder. Ó. Os países bálticos: Letônia, Lituânia e Estônia, né? Essas repúblicas, Lituânia, Letônia e Estônia, são os países bálticos, né? Que esses se tornaram, não se formava a Comunidade dos Estados Independentes. Então, esses daí são os países bálticos, que eu vou perguntar lá para vocês. Ó. Após a dissolução da União Soviética em 91, a maioria dos países vivem uma moeda central, né? E depois eles queriam, era uma Força Armada unificada. Quando eles se tornam independentes, eles queriam formar sua própria Força Armada e sua moeda. Os países bálticos, Lituânia, Estônia e Letônia, certo? Esses daí se formavam, se afastaram dos outros. Foi fácil que eles não passaram muito tempo convivendo com a União Soviética, porque eles estavam mais na parte da Europa. Então, eles se afastaram. Não seguiram a orientação da Comunidade dos Estados Independentes. Eles se tornaram logo independentes, não acompanharam recebendo orientação da Rússia. E ainda hoje a Rússia luta para ter influência deles. A formação deles é se tornar independente, criar seu próprio Estado. Aí qual era o objetivo da CEI? CEI significa Comunidade dos Estados Independentes. Eu não sei se eu perguntei o significado da palavra para vocês, mas se eu não perguntar, você coloque isso. CEI, Comunidade dos Estados Independentes, foi formado com o fim da União Soviética. Algumas repúblicas, veio 12 repúblicas, 3 ficaram fora, Letônia, Lituânia e Estônia, que estão incluídos os países bálticos. Quais foram os fundadores? A ideia de formar a CEI foi a Rússia e a Ucrânia. O objetivo era formar um Estado autoritário e centralizador do jeito que tinha a União Soviética, mas não deu certo, porque cada um queria, os fundadores, como Rússia e Ucrânia, seguiram caminhos diferentes. Havia uma divergência entre eles. A Ucrânia queria mandar de um lado e a Rússia do outro. Então, terminou não atingindo o objetivo, certo? Então, tudo isso eu posso perguntar para vocês segunda-feira. As provas eu já entreguei com a diretora, que vai aplicar mais vocês segunda-feira. E todo mundo segunda-feira vai para o colégio, né? Sim. Vai ou não? Tem de ir para aplicar, para fazer a prova, né? Agora eu vou perguntar para a Maria Ivani agora. Já terminou de almoçar, Maria Ivani? E ela está com dor de cabeça, tá? Você está com dor de cabeça, viu? Aí eu pergunto aí para todos vocês que querem responder. Quando foi que a Alemanha invadiu a Polônia?
Professor, ela vai 1939. responder. Certo. E daí iniciou a Segunda Guerra, não é isso? Sim. Quem ajudava a Polônia? Estados Unidos? Não, União Soviética. a União Soviética, né? Que ela era a economia planificada e recebia grande ajuda da União Soviética. Quando ela passa para a economia de mercado, para o capitalismo, ela recebe a ajuda da investimento estrangeiro, né? Quando passa para o capitalismo. A indústria mecânica está localizada em qual parte da Polônia? Norte? Ao norte da Polônia, certo. Então, a indústria química da Polônia a mecânica está ao norte e a química está em Varsóvia, na capital. Então, a partir de 1990, ela teve um grande avanço. Suas empresas, suas indústrias, no período socialista, usavam a tecnologia atrasada, né? Mas gerava grande emprego. O que é a privatização? Vocês sabem? Não. A privatização é a empresa dos estados, uma empresa pública que para ser particular. Então, privatização acontece o quê? É quando uma empresa pública passa a ser privada. A privatização, tanto na Áustria como na Hungria, provocou o quê? Desemprego e inflação. Antes, quando ela era do Estado, as empresas, era controlada o preço dos produtos. Com a privatização, ela aumentou o preço, os preços dos produtos, que aí gerou a inflação. Então, isso vem há vários anos. Uma atividade econômica que mais cresce na Hungria é o turismo, certo? Então, turismo, olha, eu vou terminar por aqui, que eu vou já na outra, eu vou assistir já uma reunião agora de 12h30, aí eu vou almoçar para assistir a reunião, tá bom? Tá bom, professor, vai lá. Então, tchau e até a próxima semana. Finalizou, Tchau, professor. Já. Bom dia, tchau vocês. Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Nada. Tchau.